fatos. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a gente recebe hoje aqui no Café com Política o vereador e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Henrique Braga, do PSDB. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite, vereador. Muito obrigado a todos que estão aqui no nosso estúdio, a todos os ouvintes por nos conceder esta oportunidade de aqui falar um pouco sobre os nossos trabalhos. Isso, vereador. Sobre os trabalhos da Câmara, obviamente, mas a gente gostaria de começar essa entrevista, não tem como não ser assim, de um assunto, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela entrou na cena, né, nos holofotes essa semana que passou por causa dessa operação Sorte Não Publicai, que investigou desvios em contratos, né, de licitações de comunicação, de agências de comunicação. A Raquel Faria, inclusive, comentava sobre isso agora há pouco. Na época em que o presidente da Câmara era o vereador Wellington Magalhães, e eu te pergunto, como é que a Câmara Municipal ela está sendo demandada nesse momento por causa dessas investigações? Olha, eu recebi essa informação via imprensa, falei com vários órgãos de imprensa até hoje sobre o assunto, e estou aguardando uma oficialização da Justiça, que está sobre o processo, é sobre segredo de justiça. Quando eles oficializar a Câmara Municipal sobre a decisão judicial, aí então nós vamos entrar em ação e fazer aquilo que a lei permite fazer. Enquanto o judiciário não nos informar isso, nós acabamos ficando de pés e mãos amarrados, porque nós não podemos antecipar aquilo que a justiça está fazendo. Estou esperando, cada dia que passa, nós estamos ali contando os minutos para receber essa determinação. Uma vez que, talvez vocês acompanharam, final de 2016, quando ele foi suspenso das suas atividades, eu assumi a Câmara por força judicial, no final do ano de 2016. A primeira atitude que eu tomei como presidente interino foi suspender o contrato da verba publicitária, como suspendi outros contratos que tinham a caminho, mas ao tomar posse e ser eleito presidente da Câmara, eu suspendi outros contratos que tinham lá, que estavam sobre júdice. E consegui fazer uma administração transparente, estou fazendo uma administração muito produtiva, e agora com essa decisão da Justiça nós aguardamos posição deles para a gente colocar em ação o que determina a lei orgânica do município e o regimento interno da casa. E o que determina, presidente, essa lei? O regimento interno da casa e a lei orgânica determina que, uma vez decretada a prisão ou prisão preventiva de um parlamentar, a mesa da Câmara tem 48 horas para convocar o suplente para assumir o lugar dele. Definitivamente ou provisoriamente? Não, provisoriamente, porque o trâmite ainda não está totalmente julgado e condenado, né? Mas é a atitude da Câmara fazer isso. Só que eu não posso fazer isso baseado na publicidade que a imprensa está dando o caso. Eu preciso ter um documento da Justiça dizendo para mim, olha, nós decretamos a prisão. Mesmo porque ele não apareceu até hoje. Isso. É um foragido da Justiça. Segundo a Justiça, ele é considerado foragido, porque foi decretada a prisão e ele não apareceu. A nossa esperança é que ele apareça e que a Justiça resolva isso o mais depressa possível, para a Câmara também dar a sua justificativa de como funciona o Poder Legislativo para a sociedade em geral. Vereador, o senhor falou que quando assumiu a primeira vez no lugar do Wellington Magalhães, o senhor disse que a sua primeira medida foi cancelar a verba publicitária. Mas por que o senhor fez isso naquela ocasião? Foi porque o senhor percebeu que já tinha alguma coisa errada ali ou foi apenas uma medida de corte de gastos? Não, foi porque quando ele foi suspenso, eles disseram que o foco era o exagero na verba publicitária. Porque de 1º de janeiro a 1º de dezembro ele distribuiu para a imprensa
escrita, falada, televisada, ele distribuiu 20 milhões e 800. E eu achei isso um absurdo. Na minha visão, isso é um desrespeito ao contribuinte que contribui com sacrifício, com a cidade, pagando seus impostos e sendo fiel ao município. Por entender isso é que eu suspendi. Presidente, há vários anos o cidadão podia acompanhar pela TV Câmara o que acontecia no plenário. E a TV Câmara também acabou. O senhor pretende retornar com ela? Olha, a TV Câmara, é bom a gente você ter falado isso para mim poder comentar. A TV Câmara produzia 1 hora de programação e ela custava para o Legislativo R$400 mil por mês. Eu achei um absurdo, porque se você for fazer comparação, você vai descobrir que estava um preço muito exorbitante. Vencido o contrato, eu tentei até prorrogar por mais algum tempo com a empresa, desde que eles fizessem um preço razoável para a Câmara. Não havendo esse acordo, nós encerramos o contrato e começamos a estudar um novo procedimento para ter essa programação. Hoje, o pessoal assiste pela net, acompanha pela net, toda a programação da Câmara Municipal. Quanto que antes tinha a net também. Para vocês terem uma ideia, antes da transmissão via net, ela custava para o cofre público R$89 mil por mês. Quando venceu o contrato que eu chamei, falei, vamos chamar novos preços, porque está muito alto isso aqui, caiu para R$23 mil. Então, é uma diferença absurda. A gente acaba... Quase 4 vezes menor. Acaba sentindo que estava muito exorbitante todos os preços. Vereador, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Falar sobre eleição. A gente está aí no ano eleitoral, está cada vez se aproximando mais. O senhor é do PSDB, de um partido que acabou colocando um candidato em evidência, que é o senador Antônio Anastasia, que acabou mexendo com todo o cenário político que vinha se preparando aí, se montando principalmente para a eleição ao governo de Minas aqui. Como é que o senhor recebeu essa entrada do senador Anastasia? O que é que isso representa para o PSDB, levando em consideração que nos últimos anos o partido ficou mais em destaque, sobretudo por causa das investigações e das denúncias que um dos principais líderes do partido, o senador Aécio Neves, enfrenta? Olha, eu sou como líder do PSDB, sou militante há muitos anos e posso dizer que dentro de Minas Gerais eu ocupo um dos cargos mais em destaque, que é a presidência da Câmara Municipal. Eu fui um dos que lutei para que o professor Antônio Anastasia cedesse e viesse ser o nosso pré-candidato ao governo de Minas. Por entender que Minas Gerais está numa situação muito complicada, principalmente quando o governo de Minas chegou a parcelar o pagamento até 3 vezes. Este mês de abril, por exemplo, a primeira parcela foi dia 13 de abril, a segunda dia 23 e a última dia 30 de abril. Daqui uns dias nós vamos passar a receber de um mês no outro mês e parcelado. Então é preciso que tenha alguém com competência para assumir a direção desse Estado e para consertar, tentar colocar o Estado na trilha que ele estava antes, principalmente no tocante ao pagamento. Porque nós que trabalhamos, vocês trabalham, sabem disso, se você não recebe o seu pagamento no dia marcado, você vai ser penalizado 2 vezes. Porque você vai ter que pagar juros das suas contas, você vai ter que atrasar com os seus compromissos, e isso ficou muito mal. Nós insistimos, reunimos várias vezes, até que conseguimos convencê-lo a ser o nosso pré-candidato ao governo de Minas. O presidente, o senhor está no 7º mandato como vereador, passou por poucas e boas nesses 7 mandatos, o senhor entrou no final dos anos 80, na primeira legislatura, o senhor é um cristão, é pastor de uma igreja evangélica. Como é que o senhor vê os seus colegas, não só vereadores, mas políticos de um modo geral, e eu vou especificamente falar do senador Aécio Neves,
já que o senhor, nesses 7 mandatos, nunca se envolveu em nenhuma confusão, nenhuma denúncia, nada envolvendo o nome do senhor, como é que o senhor vê esses vereadores que às vezes entraram lá depois do senhor, como o caso do Wellington Magalhães, que entrou depois e está aí com mandado de prisão, foragido, e essa questão do Aécio Neves, se o senhor acredita que ele deva participar profundamente das eleições ou não é um momento de afastar o senador? Olha, primeiro vou responder sobre quem entra e envolve em assuntos ilegais. Está faltando Deus no coração Eu dessas acho que pessoas? falta amor próprio. Porque quem ama a Deus, ama a si próprio. Sim. E a falta do amor de Deus é que faz as pessoas pensar que vai fazer as coisas erradas e que ninguém vai ficar sabendo. Enquanto que nós conhecemos a Deus, sabemos que sobre a face dessa terra, nada fica encoberto, tudo virá à tona. Com relação, eu vi muito isso na Câmara Municipal, foram vários que entraram e pensaram que entrar na política é para ficar rico. Eu não tenho esse problema, que meu nome é Henrique. E quem não sabe falar meu nome me chama de Henrico, né? Então, eu quero dizer para vocês que a nossa posição, a posição da pessoa que entra para a política, ele tem que entender que o povo está confiando a ele um mandato para ele ser representando o povo. Não é para ele enriquecer, não. Ele pode até adquirir alguma coisa na vida, no decorrer do tempo e do trabalho, na honestidade. Nunca na desonestidade. Agora, com relação ao senador Aécio Neves, eu vejo com muita tristeza. Porque um homem que faltou poucos votos para ser o nosso presidente da República, considerado no mundo inteiro como uma liderança jovem que estava se destacando, e depois vinha à tona tudo isso que está acontecendo aí. Há uma ideia, inclusive pregada pelo próprio pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, que ele não deveria se envolver com a eleição deste ano. E o senhor concorda com ele? Eu acredito que seria bom para ele poder se explicar a situação dele, ele fala que ele é inocente. Seria muito bom para o partido, não tem que estar justificando toda hora uma coisa que está em investigação e etc e tal. E seria produtivo mais para o nosso partido do que se ele ficasse na posição dele. E não viesse disputar a eleição em cargo nenhum. Acho que a hora dele era a hora de ficar quieto. O senhor acha que isso vai atrapalhar os planos do senador Anastasia, por exemplo? Pelo contrário, eu acho que se ele ficar fora da disputa, ele vai ajudar a eleição estadual e nacional também. Porque aí tira o foco de que ele está tentando se resguardar. Uma coisa que nós estamos torcendo para que acabe de vez, esse tal do fórum privilegiado. Porque isso aí... Vai ser votado agora no início de maio. Isso aí faz com que o cidadão corre para disputar a eleição para ter esse fórum privilegiado. E nós precisamos acabar com isso. Acho que chegou a hora do Brasil dar uma resposta de que todo mundo, se eu estou na política, eu tenho que ser mais transparente do que todos que cidadão brasileiro que está trabalhando no seu dia a dia. Voltar a falar da Câmara Municipal, presidente, a gente sabe que a Assembleia Legislativa hoje tem um embate entre governo e oposição, e aliados do governo também estão não muito satisfeitos com o governador hoje, e a gente não viu nenhuma votação na Assembleia Legislativa nesses primeiros 4 meses de exercício de 2018. Já na Câmara Municipal, os senhores estão batendo recordes de emendas, de aprovações? Eu queria até, se você me permitir, comentar um pouquinho sobre o ano passado. O ano passado, a Assembleia ficou parada quase que o ano todo. Sim. Nós votamos, que virou lei, 84 leis, sendo 12 de autoria do Executivo e o resto de autoria dos vereadores. Então isso prova que a Câmara não é um puxadinho da Prefeitura. Não, isso prova que a Câmara está trabalhando, né? Uma outra coisa que nós fizemos, isso é uma criação minha como presidente da Câmara, juntamente com a mesa diretora, estamos criando a Câmara Itinerante, que é de levar a Câmara até o povo. Só da gente colocar esse projeto em planejamento,
nós abrimos as portas para as visitas técnicas. No ano anterior teve 50 visitas técnicas. No outro ano teve 279, 258% de acréscimo. A Câmara trabalhou de janeiro a dezembro numa produção muito grande. E este ano de 2018, quando todos pensavam que por causa das eleições, tem muito pré-candidato e tal, que ia atrapalhar a Câmara, nós continuamos batendo recorde. Teve um dia aí, alguém da empresa falou assim, mas o quórum caiu hoje, o que aconteceu? Eu falei, pediram o quórum, a obrigação minha é verificar, não deu o quórum, acabou. Mas não está produzindo, vai assim, olha, amanhã, na parte da manhã, tem 5 audiências públicas. Será que isso não é trabalho? Tem 12 visitas técnicas dessa semana. Será que isso não é trabalho? Então, muitas coisas que a gente faz dentro do Poder Legislativo, principalmente Câmara Municipal, o povo não fica sabendo. Né? A Câmara está dando um exemplo de trabalho, de transparência, de honestidade. Enquanto que eu acho que nós deveríamos ser exemplo até para a Assembleia Legislativa. Vereador, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas em tempo de perguntar para o senhor vai se candidatar nessa eleição deste ano? Olha, eu vendo como está o sistema aí, o bolo tremendo aí e tal, como ele disse aqui, eu cheguei na Câmara 1º de janeiro de 89, estou lá esse tempo todo. O ano que eu fiquei suplente, eu fui secretário parlamentar da minha bancada na época, eu coloquei para o meu partido a pretensão de disputar a eleição para o Senado Federal. Então eu estou como pré-candidato, só não vou disputar se o meu partido não me der a legenda. Mas se me der a legenda, eu vou ser candidato e vou tentar levar a experiência que eu tenho de 7 mandatos, de mais de 30 anos na Câmara Municipal para o Congresso Nacional e muitas coisas que eu tenho vontade de tentar mudar para ajudar Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, por que não dizer o país, como vereador não posso, mas lá no Senado eu vou poder fazer isso tudo. Tá certo. O presidente Henrique Braga está tentando aí uma vaga no partido, a disputa está muito forte? Tem muitos outros pré-candidatos hoje? É muita conversação, porque na chamada aliança que é feita, no final das coisas, tem muito interesse. Tem gente que era pré-candidato ao governo, pode virar candidato ao Senado. E igual eu falei para o meu partido, se eu quero, eu tenho condição de ser, eu tenho um nome, eu não tenho nenhuma mancha no meu nome. Isso o pessoal que me acompanha sabe disso. Mas eu só sou homem de partido. Se o partido fala assim, não, você não pode, eu vou obedecer. Agora, se o partido me der a oportunidade, ainda que tem muita gente querendo... Dentro do partido, só pode citar algum nome? Dentro do partido, eu não conheço. Dentro do partido... Eu sei de acordos que podem acontecer, como ontem houve um acordo entre Rodrigo Pacheco do DEM e Diniz Pinheiro, que está no... Foi pro Podemos, o Diniz? DEM. Solidariedade. Isso, foi pro Solidariedade. Foi pro Solidariedade. E parece que fizeram um acordo ontem que ele seria o pré-candidato ao Senado na chapa do Márcio Lacerda. Mas existe esse acordo que vai ser feito mais para frente quando o Antônio Anastasia realmente tomar a frente da campanha. Vai acabar tendo que muita gente abrir mão de alguma coisa. No PSDB, o nome que tinha era o Aécio Neves. Eu disse para o partido pode lançar 2 candidatos. Eu falei, se o Aécio for candidato, deixa eu ser na segunda vaga. Eu não vou fazer feio, não, vou fazer bonito. E vou trabalhar e com certeza... a minha campanha vai ser uma campanha que vai demonstrar ao partido o que é trabalhar com alguém que tem zelo pela moral, que tem zelo pela transparência e que tem zelo também pelo próprio partido. Eu estou lá esse tempo todo e eu nunca dei um probleminha sequer para o partido. Tá certo. Muito obrigado ao presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Henrique Braga, do PSDB, por esse bate-papo aqui no Café com Política. Eu que agradeço essa oportunidade, me sinto honrado de estar aqui e quero dizer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que
eu peço sempre a Deus para me iluminar, para que o trabalho que eu faço no dia a dia, Ele não deixe eu vacilar, que Ele deixe eu fazer sempre para o bem do povo. E desejar que Deus continue abençoando vocês dessa emissora, abençoar a direção, abençoar os ouvintes, abençoar todo mundo, de uma maneira especial, em nome de Jesus.